Bom, na aula de hoje, essa é a nossa aula, a 10ª aula de Excel. Hoje a gente vai aprender as funções de busca. Para fazer busca, no Excel a gente usa o PROC-V. A função PROC-V você pode buscar de duas formas. Ou fazer uma busca aproximada, ou uma busca exata. Eu vou explicar para vocês uma e outra. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de salários. E tenho aqui uma tabela, uma outra tabelinha aqui, que, de acordo com o salário, tem uma taxa que vai ser cobrada desse salário. Se você reparar aqui na tabela da esquerda, tem o primeiro salário aqui, que é 1.690, tá vendo? 1.690 aqui. Nessa tabela em amarelo aqui, eu tenho 1.690, ó. Se eu for fazer uma busca exata, usando o PROC-V, utilizando uma busca exata, eu não vou conseguir achar. Então, eu tenho aqui que fazer uma busca aproximada do PROC-V. Como é que eu faço isso? Eu aqui a tabela de funcionários, matrícula, salário. Vou calcular a taxa. Vou calcular a taxa exata. Vou usar o PROC-V com taxa exata para ver se acha. Então, é igual PROC-V, que eu faço uma busca. O valor procurado, que eu vou buscar em determinada tabela, naquela tabela amarela aqui da direita, vai ser esse valor aqui do salário, 1.690. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro do PROC-V é a matriz tabela. A matriz que eu vou usar é essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui que vai até lá embaixo, até aqui. Que vai de G2 até H14. O próximo parâmetro é o número do índice da tabela, ou seja, qual é, no caso aqui, a coluna que eu quero buscar? Eu quero buscar o percentual. Se eu quero buscar o percentual, é a coluna 2. Coluna 1, coluna 2. Então, vou colocar 1, 2. E o último parâmetro, eu digo se eu quero que a correspondência seja aproximada ou correspondência exata. Eu sempre coloco 0, porque até então a gente sempre usou correspondência exata. Correspondência exata é 0 ou falso, e a correspondência aproximada é 1, é verdadeiro. Então, por exemplo, aqui, você pode clicar, eu quero a correspondência exata, ó, falso. Clico aqui. Vai vir o valor falso. Ou escreve falso. Fecha o parênteses aqui. Então, o que está dizendo aqui? Ele vai procurar o 1.690 dentro dessa tabela amarela aqui. Ele não vai achar, concorda que não vai achar? Tem 1.690 nessa tabela amarela? Não tem. Vamos dar enter aqui e ver o que acontece? Ó. Não dá, ó. Não correspondência, ó. Deu não correspondência. Porque não tem os 1.690 aqui. Agora, se eu mudar isso aqui de falso para verdadeiro, se eu colocar verdadeiro aqui, ó, verdadeiro, significa que a correspondência é aproximada. Olha o que ele faz agora, ó. 4%, ó. 4% ele pegou, ó. 1.690 é próximo de 1.600, ele assumiu 4%. Ele faz a busca aproximada. No caso aqui do PROC-V. O PROC-V é a busca, V de vertical, é uma busca de uma coluna vertical, numa tabela com os dados verticais, onde eu faço a busca de um determinado valor, no caso aqui, o que tem na célula C2, que é 1.690, na matriz que eu defini como G2 até H14, que é essa tabela aqui em amarelo, quero buscar a coluna 2 da tabela, que tem um percentual, e coloco o verdadeiro para a busca aproximada. Ou eu, no caso do Luiz Cláudio, ao invés disso, eu só coloco 1 aqui, pronto. Ó. Ele vai lá e busca aqui. Ao invés de verdadeiro, eu coloquei número 1. Se eu quero a busca exata, eu sempre coloco 0. Tá? Aí, o que eu faço aqui, eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui para duplicar isso para as células de baixo? O que eu tenho que fazer aqui? Se eu duplicar essa... Fixar o C2. Eu tenho o quê, Adriana? Fixar eles, usar a função F4. A absoluta, né? A referência absoluta. Eu marco esse G2 até H14, que está identificando essa tabela aqui, e coloco o F4. É function F4. Aí eu coloco tudo dólar, dólar, tá vendo? Aí eu posso chegar e duplicar. Vou lá na minha alça de preenchimento, do duplo clique, ó, e ele faz tudo direitinho. Olha aqui o 3.210, ó. Não tem 3.210 aqui, só tem 3.200, ó. Ele pegou 12%. Esse aqui, ó, 2.700, ele pegou 9%. O 2.700, ó, está entre 2.600 e 2.800, ele assumiu o 9%.
Essa é uma busca aproximada. E a gente utiliza essa busca nesses casos aqui, onde o valor que se está buscando não está dentro da tabela. E normalmente a gente usa isso aí somente quando, na tabela de busca, na matriz de busca aqui, os valores são numéricos e são em ordem ascendente. Ordem ascendente. Se tiver misturada, não vai funcionar. No caso aqui, ó, isso aqui está em ordem ascendente, ó, ordem crescente. Essa busca também, eu posso fazer ela não só na vertical, como na horizontal. Está vendo essa tabela amarelinha na horizontal aqui, ó, que eu estou marcando agora? É a mesma tabela, essa mesma tabela aqui, só que na horizontal. E ao invés de eu usar o PROC-V, V de vertical, eu vou usar agora o PROC-H, que é a busca horizontal. Então, ao invés de PROC-V, eu vou lá, igual PROC-H. Ele vai fazer a busca na horizontal, numa matriz cujos dados estão na horizontais. Então, PROC-H, abre parênteses, o valor procurado é o 1690, ponto e vírgula. A matriz tabela agora é essa aqui, ó. É essa matriz tabela aqui, ó. Essa matriz tabela aqui, que vai até aqui. Tá? Ponto e vírgula, vou lá para cima, ponto e vírgula. Aí ele não pede a coluna, ele pede o número da linha, número do índice da linha. E eu quero aqui, o percentual está na linha 2 da tabela. Ó. Eu até coloquei aqui para vocês identificarem melhor. O percentual está na linha 2 dessa tabela horizontal. Então, eu coloco 2. 2. Ponto e vírgula. E eu quero aqui a correspondência aproximada. Ou eu coloco o verdadeiro, escrevo o verdadeiro, ou eu clico no verdadeiro, no vídeo vai estar escrito aqui, vai estar dado zoom para você, ou então eu coloco o número 1, pronto. E dou Enter. Ó, deu a mesma coisa que lá de cima, tá vendo? Aqui, ó, mesma coisa. 4. Aí o que eu faço? Fixo aqui a matriz com function F4, dou Enter. E aí eu duplico. Como as tabelas são iguais, os valores aqui, os resultados vão ser sempre iguais. Então, nós temos o PROC-V e temos o PROC-H. E eu expliquei para vocês, aqui no caso, o PROC-V, a busca aproximada do PROC-V, cujo último parâmetro ou é verdadeiro, ou então é o número 1. Vamos lá agora para a busca exata. Como é que funciona a busca exata? O que eu quero aqui? Eu tenho as avaliações aqui e umas notas aqui do lado de cada avaliação. Eu tenho os alunos, que coincidentemente são vocês, a avaliação aqui, e aqui eu quero que coloque as notas correspondência. Ó. Mediano menos eu quero que apareça aqui 71. Mediano mais, eu quero que apareça aqui 78. E assim por diante. Como é que eu faço? Eu vou usar o PROC-V, no caso, que a matriz que eu quero buscar é uma matriz vertical, igual a PROC-V, abro parênteses, o valor procurado é esse aqui, ó, a avaliação, ponto e vírgula, a matriz que eu quero procurar é essa aqui, ponto e vírgula, o número do índice, no caso da coluna, é a coluna 2, é a coluna B, que é a coluna 2, e agora o valor, o intervalo, eu quero que seja buscado a correspondência exata. A correspondência exata, ou você clica aqui embaixo, ó, em falso, que aparece falso, ou você escreve falso e dá Enter, ou então, esquece esse falso todo, coloca sempre 0. Pronto. Busca exata é 0. Dou Enter. Pronto, 71. Ó. Mediano, 71. Ó. Aí o que eu faço aqui? Da mesma forma, eu tenho que fixar essa matriz, certo? Só que a gente não vai fazer mais isso. Presta atenção que eu vou fazer agora. Essa tabela aqui, ó, eu marco ela toda, marco toda essa tabela, e vou aqui na parte de cima, à esquerda, onde está escrito A2, dá para perceber aqui que eu marquei A2 em azul agora? Eu vou dar um nome para essa tabela. Vou colocar lá, avaliações. Avaliações. Pronto. Toda vez, ó, aqui é A5, aqui é A3, aqui é A2. Agora, quando eu marcar a tabela toda, aparece o nome avaliações aqui em cima. É o nome da tabela. E na fórmula, sabe o que eu faço? Ao invés de eu colocar o A2 até o B8, eu escrevo o nome da tabela.
E conforme eu vou escrevendo, o Excel ele vai indicando para mim, ó, opa, já apareceu avaliações aqui, não dá para usar o zoom. Apareceu avaliações aqui. Então, eu clico aqui em avaliações, pronto. Avaliações. Então, PROC-V, o valor que eu quero procurar está no E2, que é o mediano aqui. A matriz é a matriz avaliações, que é exatamente aquela tabelinha que está em rosa aqui, vermelhinho claro aqui à esquerda. Eu nomeei essa matriz como avaliações. A coluna que eu quero é a coluna 2, onde tem a nota. E o 0 indica que é a busca exata. Dou Enter, pronto. Nesse caso aqui, Adriana, eu não preciso fazer nada. Eu só duplico, ó. Eu só duplico e tudo bem, ó. O nome avaliações sempre vai estar lá, ó. Ó, avaliações, ó. Tá vendo aqui? Ó, avaliações. Não precisa mudar. Lembra que o Excel, quando você tem uma palavra aqui, ó, palavra, tá? E quando você vai duplicar a palavra, ó, ela não muda? Avaliações também. Avaliações de uma palavra, que é o nome da tabela, não vai precisar fixar nada. Perfeito? Então, aqui nós aprendemos o quê? Revemos a parte de PROC-V, que é a busca exata, cujo último parâmetro é 0. E aprendemos agora a nomear as nossas tabelas. Na próxima aula eu explico para você aonde você vai buscar esses nomes no Excel. Que esse nome que você registrou agora está no lugar do Excel. Se o teu Excel, se a tua pasta de trabalho tiver muitas planilhas e muitos nomes, você se perde, aí você tem um lugarzinho aí que você abre, e ele abre um pop-up, uma janelinha, que diz todas as tabelas que você nomeou. A próxima coisa que a gente vai fazer é o PROC-V aninhado, é a busca aninhada. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, começa a prestar atenção. Veja bem, eu tenho aqui uma tabela com funcionário, salário, o número de dependentes do funcionário, a cidade do funcionário, e eu tenho que calcular a taxa regional a partir dessa outra tabela aqui, ó. Se por um acaso o funcionário tiver dois dependentes, e for do Paraná, a taxa é 0,6%. Vou colocar aqui em amarelo, ó, 0,6%. Se ele tiver 4 dependentes e for do Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa, ó, Rio de Janeiro, ó, a taxa é 0,4%. E assim por diante. Então, para isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma tabela, a tabela dos funcionários, eu tenho a tabela de cidades e o F, né, que seria o símbolo de cada um dos estados. Aqui eu tenho uma tabela onde eu digo as taxas, não tenho as taxas por número de dependentes aqui em cima, ó, número de dependentes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tenho as siglas dos estados aqui embaixo. Ó. Então, eu quero saber, por exemplo, esse funcionário aqui, que está na linha 2, ele é de Cascavel e tem 3 dependentes. Se ele é de Cascavel, ó, Cascavel, onde é que está Cascavel? Ó, Cascavel é do Paraná. Cascavel é do Paraná. Então, ele é do Paraná, então é PR, e ele tem 3 dependentes. Então, ó, a taxa dele aqui, ó, é 0,5% desse cara. Tem que me aparecer aqui, na taxa regional, 0,5%. Mas, a partir daí, a gente vai ter que usar 2 PROC-Vs. O primeiro PROC-V, eu vou buscar qual é a sigla do estado dessa cidade do funcionário. Por exemplo, vou usar o PROC-V, ó, igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado é Cascavel, e vou procurar nessa tabela aqui. Como essa tabela está em coluna e não tem nada lá embaixo que me interesse, eu marco, sabe o quê? Eu marco a coluna toda, ó. Marco ela inteirinha, ó, as 2 colunas. Ao invés de marcar só ao invés de eu marcar só a matriz, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui, e lá em cima ficar, por exemplo, I2 e J52, eu não faço isso. Sabe o que eu faço?
eu marco as duas colunas, assim, ó. Vai ficar coluna I e coluna J. Vamos ver se fica grande para vocês aqui, ó. Eu marquei coluna I e coluna J junto. Ponto e vírgula. O número de índice da coluna é a coluna J, é a segunda coluna, índice 2. E o intervalo que eu vou procurar é correspondência exata, então é zero. Acabou. Deixou o papo, fecha aqui, e ele me traz, ó, Paraná, Cascavel do Paraná. Aí eu dou um duplo clique aqui, não tem problema de eu fixar nada, porque eu marquei as colunas, a coluna sempre vai ser I e J, lembra? Se eu tenho aqui J, aqui, ó, J, se eu duplicar o J, ele sempre vai ser J, ó. Como eu marquei a coluna J e a coluna I, não vou ter que colocar nada absoluto, não vou ter que dar F4 em nada. Então, aqui eu simplesmente duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele traz tudo. Ó. Paraná, Paraná, Contagem é de Minas Gerais, tá? Curitiba é de Paraná, Jundiaí é de São Paulo, está tudo aqui, ó, nessa tabela aqui. Tá certo? Opa, Montes Claros, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque não tem Montes Claros aqui nessa tabela. Então, vamos colocar aqui, ó, Montes Claros nela. Ó, Montes Claros aqui, não apareceu nada, tá vendo? Ó, vou colocar agora aqui nessa tabela. Montes Claros. Como eu marquei a coluna toda, eu não preciso fazer mais nada. Monte Claro, aí Monte Claro eu coloco o quê? Montes Claros é Minas Gerais. MG de Minas Gerais. Pronto, ó, apareceu MG aqui em Montes Claros agora. Eu marquei a coluna toda lá na minha fórmula. Na minha fórmula aqui, ó, tá a coluna toda, a coluna I e coluna J, como matriz. Tá certo? Então, posso colocar mais cidades aqui que não vou ter que alterar a minha função. Tá? Os parâmetros da minha função. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer aqui é achar qual é a coluna, porque eu vou ter que pegar da matriz isso aqui, não vou ter que pegar a matriz. Eu tenho que achar em qual coluna eu vou achar o meu percentual. Até então, eu achei o estado, a sigla do estado. Agora eu vou ter que achar a quantidade de dependências que eu quero. Por exemplo, eu vou dar um PROC-V aqui agora, ó, igual PROC-V, abro parênteses, tá? Eu vou procurar agora o Paraná, no Paraná, certo? Ponto e vírgula, tá? Na coluna L até a coluna T, tá certo? Ponto e vírgula. Só que aí eu vou procurar no C2 aqui, ó, C2, ou seja, a quantidade de dependentes aqui no C2. Então, como é que eu vou procurar aqui o dependentes no C2? Vou colocar aqui, ó, 0 e vou dar Enter aqui, ó, 0,8%. O que é esse 0,8% aqui? 3C2, ó, Paraná, 3C2, 0,8. Deu errado aqui, isso aqui é um dependente, ó, no Paraná. Ó, calculou 0,8, mas isso aí foi, confundiu. 3 dependentes, no Paraná é 0,5%. Não foi 0,8, não é 0,8. Então, para dar certo aqui, eu digo o seguinte, a minha matriz não é essa aqui? Não é essa a minha matriz? Quando é 3 dependentes, em qual coluna está aqui na minha matriz os 3 dependentes? A coluna de 3 dependentes. 0, 1, 2, 3. Ó. Tinha a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Ele está na coluna 5. Então, aqui, nesse meu aqui, a coluna não é C2, é a coluna C2 mais, porque 3, 4, 3 mais 2 é 5, né? A coluna 5, então aqui é 2, ó. 2, pronto, está aqui, ó. 0,5. Então, no Paraná, a taxa é 0,5, ó. 0,5, que é 3 dependentes. Está vendo aqui? 3 dependentes. O parâmetro que eu estou alterando para C2 e 2 é o parâmetro de coluna. Por exemplo,
Lembra que, quando eu achei o PR aqui, o PR é o PROC-V, D2, que é Cascavel, a matriz é essa aqui, e a coluna que eu quero é a segunda coluna, que é onde está o que é a sigla do Estado. Nesse aqui, ó, eu coloquei aqui número 2, que é a segunda coluna, que é a sigla do Estado. No caso daqui, ó, dessa tabela aqui, dependendo da quantidade de dependentes, pode ser a coluna 1, pode ser a coluna 2, pode ser a coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9. Agora, veja bem, quando não tem nenhum dependente, quando a quantidade de dependente é zero, que coluna que eu vou puxar? Coluna 1, coluna 2. Então, no caso dessa outra aqui, eu vou tentar aumentar aqui, vou aumentar aqui para vocês verem. No caso dessa outra aqui, eu tenho PROC-V, vou fazer o PROC-V, tá? PROC-V, E2, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar PR, vou procurar o PR, tá? Que é o E2. Aonde que eu vou procurar o PR? Nessa tabela aqui agora, ó, na tabela que vai de L a T, na coluna L até a coluna T, ó, LT, que é justamente essa tabela aqui doida, que é essa tabela aqui, essa matriz aqui. Certo? Agora, o outro parâmetro aqui é o número do índice. Esse número de índice é o seguinte, qual é a coluna dessa tabela que eu vou buscar? A coluna que eu vou buscar na tabela vai depender aqui, ó, do número de dependentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for, por exemplo, 0 dependentes, na realidade é a coluna 1, coluna 2, que é a M. Se for 1 dependente, é a coluna 1, 2, 3. Ou seja, cada vez que eu pego o dependente, somo 2 para achar a coluna que eu quero achar dentro dessa matriz. Então, a coluna de busca que eu quero fazer aqui, nesse meu PROC-V aqui, ela está onde? Como é que eu vou calcular? Número do dependente, que é 3 aqui, mais 2. Porque no caso aqui, ó, quando é 3 dependentes, ele vai buscar nessa tabela aqui a coluna 5, a quinta coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Essa coluna P aqui é a quinta coluna dessa tabela, dessa matriz, que é justamente que está indicando 3 dependentes. Ó, 3 dependentes. 0 dependentes, 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, 4 dependentes e 5 dependentes e assim por diante. Então, eu usei o conteúdo da coluna que tem o número de dependentes para identificar qual é a coluna que eu quero fazer a busca lá naquela minha tabela grande. E 0, eu disse que é correspondência exata. Pois não, Silvia? Pois não. Não seria mais fácil se a gente procurasse o número, em vez de somar mais 2? Essa parte de somar mais 2 que está ficando confuso. Porque faz parte da explicação que a gente pode, nos parâmetros, a gente pode também fazer parâmetros referenciados. No caso do parâmetro aqui, desse PROC-V aqui, o parâmetro que indica qual é a coluna que eu quero buscar dentro de uma matriz aqui, eu usei, como essa matriz tem lá a quantidade de dependentes, de cada coluna ela indica um dependente, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dependentes, eu peguei, para eu calcular a coluna, eu usei o número de dependentes, que no caso aqui dessa coluna C aqui à esquerda é 3, mais 2. 3 mais 2, 5. E o 5 equivale exatamente à primeira, segunda, terceira, quarta e quinta coluna dessa matriz rosinha aqui, verdinha aqui. Entendeu? Queria pôr um PROC para procurar o dependente também, a quantidade de dependentes. Pode ser também, sem problema nenhum. Então, o que acontece? O que a gente faz aqui? Aqui, como é LT, vamos lá, vamos ver se está certo. Ó, tudo certinho, tudo calculado. Por exemplo, 4 dependentes, tá, de Minas Gerais. Ó, 4 dependentes de Minas Gerais, 0,6%. Vamos ver aqui, ó, 4 dependentes de Minas Gerais, ó,
0,6. Calculou aqui 0,6. E assim por diante. Isso aqui que eu estou fazendo é uma referência indireta de um parâmetro do PROC-V, que é o C2 mais 2, que é o número de dependentes mais 2, que indica a quantidade de coluna. Se por um acaso a minha coluna, ao invés de L, fosse só isso aqui, vou mudar aqui, ao invés de LT, eu vou colocar a partir do M até T. Pronto, MT. Aqui, no caso, o C2 tem que ser C2 mais 1 só. Vou dar Enter, Opa. MT, eu fiz certo, MT? MT seria o C2, vou fazer de novo, PROC-V. E2, vou procurar o E2, ponto e vírgula, na matriz tabela, MT, tá? Ponto e vírgula. Justamente. No início da coluna, é 3 mais 1, ponto e vírgula. Eu vou explicar uma coisa para vocês agora. Vai dar 0. Dá erro. Por que deu erro aqui? Que identificar o estado. Não. Deu erro aqui, pessoal, porque o PROC-V, ele necessariamente só faz buscas, né? Pelo valor exato. E o valor exato está exatamente na coluna estado aqui, como a Silvia falou. Quando eu fiz aqui, a partir do M, sumiu o estado. Então, o E2 aqui do PR não vai achar nunca. Então, eu não posso fazer isso mesmo. Eu tenho que ser do L até o T, para ele poder achar o estado. E é C2 mais 2. Pronto, acabou. 0,5. Tá certo? Aí sim, ele procurou o PR dentro dessa matriz aqui e trouxe para mim qual coluna? A coluna referente ao número de dependentes que está nessa coluna C aqui, mais 2. Como é que eu achei o mais 2? Por quê? Olha, veja bem, se for 0, o 0 está aqui nessa coluna, não está? Se for 0, é na coluna 1, coluna 2. 0 mais 2, 2. Se for um dependente, 1 mais 2, que é 3. A coluna 1, coluna 2, coluna 3. Perfeito? Compreenderam aqui? Agora? Tá? Agora, como é que vocês vão aprender isso? Exercitando. Por isso que eu digo para você, essa planilha, você tem que exercitar. Exercitar bastante, tá? Essa aula. A gente refaz essa aula aqui depois, na próxima aula, só para vocês entenderem melhor com outro exemplo, tá bom? Vamos lá para a próxima. A função escolher. Essa função escolher é uma função bem simplesinha, tá? Só que ela é um pouco complicada para a gente compreender ela. Vamos lá. Por exemplo, eu vou colocar assim, eu vou usar a função, vou aumentar aqui, vou aumentar bem aqui, vou colocar assim, vou usar a função aqui, escolher, opa, igual, né? Igual, escolher. Abro parênteses. O número do índice, ele pede um índice qualquer. Eu vou colocar um índice 2, um índice 2. Ponto e vírgula. Aí ele pede para mim valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor N. Então, se for 2, eu vou colocar aqui. Se for 1, AA. Se for 2, BB. Se for 3, CC. Se for 4, DD. Se for 5, EE. No caso aí, fecha o parênteses. No caso aí, o índice é 2. Então, eu enter aqui, Opa, cadê aqui? BB, 2. Se eu mudar o índice para 3 aqui, vai ser CC, porque o primeiro é o AA, e se for 2 é BP, se for 3 é CC. Quando eu der Enter aqui, CC. A função escolher, ela funciona dessa forma. Você tem um índice, e de acordo com esse índice, um índice sempre numérico, de acordo com esse índice, ele vai trazer ou o primeiro, equivale ao índice 1, ou o segundo, equivalendo ao índice 2, ou o terceiro, equivalente ao índice 3, ou o quarto ou o quinto, equivalente ao índice 4 e 5, até o N, trazendo o índice N. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um número 4 aqui, tá certo? Número 4. Está aqui nessa célula número 4.
E vou fazer a função escolher a seguinte forma. Igual, eu tenho um campo aqui, uma célula, que tem o número 4. Então, a função escolher, ó, igual, escolher, abro parênteses. Aí, o primeiro parâmetro é o número de índice. O número de índice eu coloco aqui, ó, que tem conteúdo dessa célula aqui, 4. Ponto e vírgula. Os próximos parâmetros são parâmetros sequenciais que vão dizer qual é o conteúdo da célula a partir desse índice F12. Se for o índice F12 for 1, por exemplo, aqui, vou colocar aqui 1. Ponto e vírgula, o próximo parâmetro. Se for 2, 2, 2. Se for 3, 3, 3. Se for 4, 4, 4. Se for 5, 5. Se for 6, 6. Pronto, e fecho parênteses. Fecho parênteses e dou Enter aqui, ó. Então, apareceu 4, 4, ó. Vou mudar o parâmetro, agora é o parâmetro 3, ó. 3, 3. Vou colocar 5, ó. 5. Vai aparecer o valor 5, ó. 5. Vou colocar 6. Ela me traz 6. De acordo com a posição lógica desses parâmetros, de acordo com o conteúdo do meu índice, ele vai me trazendo os valores. Certo, Silvia? Entendeu agora, Silvia? Como é que funciona a função? Escolher? Não entendi como usaria isso aí na prática. Vamos fazer, agora que a gente vai usar na prática. O importante é que você entendeu como é que funciona, tá? Como funciona. Essa função escolher, ela só serve para isso. Você coloca um índice e o restante dos parâmetros são valores que vão ter que conter naquela célula, que vão para aquela célula de acordo com esse índice. E o índice vai de 1 a n. Perfeito? Só, mais nada. Vamos lá. Vamos para o que a gente está dizendo aqui. Vamos trabalhar em cima disso aqui. Por exemplo, olha, eu vou fazer aqui um PROC-V, tá? O PROC-V é o seguinte, perceba o seguinte, se o número de dependentes for 2, número de dependentes é a tabela 2 aqui, ó, tabela 3, ó, número de dependentes 2, tabela 3, tá vendo aqui 2 DEP, ó, ó, se o funcionário tiver nenhum dependente, a gente vai ter que usar essa tabela 1 aqui, ó. Essa tabela 1 a gente vai ter que usar no PROC-V. Se o número de dependentes for 1, ó, um dependente, a gente vai ter que usar essa segunda tabela. Se o número de dependentes do funcionário for 2, 2 dependentes, ó, 2 dependentes, vou colocar aqui, ó, 2 dependentes, a gente vai ter que usar a tabela 3. Então, um dependente, ó, um dependente, a gente vai usar a tabela 2. E se for nenhum dependente, 0 dependentes, a gente vai ter que usar, a tabela 1. Vamos lá. Vamos fazer aqui nosso PROC-V como se existisse só uma tabela, tá? Como se existisse só essa tabela aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, igual PROC-V, abro parênteses, eu quero achar qual é a taxa aqui, tá? Que eu vou usar de acordo com o estado que o funcionário pertence. No caso aqui é Rio de Janeiro, esse funcionário aqui. Então, a PROC-V, o valor procurado é RJ, que é Rio de Janeiro, ponto e vírgula. Em que matriz? Vamos marcar essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. Essa tabela 1 aqui, tá certo? Essa matriz. Ponto e vírgula. O número da coluna é a segunda coluna. A primeira coluna tem o RJ, SPPR, que é a sigla do estado. O que me interessa é o percentual. Então, é a coluna 2 e eu quero o valor exato. Ponto e vírgula. 0. E fecho. Então, Enter, ó. 1%. Rio de Janeiro, 1%. Se eu fizer agora aqui, obviamente eu tenho que fixar, né? Vou fixar. Function F4. Se eu copiar ela aqui para baixo, ó, vai fazer certo, ó. Ó, São Paulo é 1,4%, ó. Rio de Janeiro é 1%, tá? Vamos colocar aqui PR, Paraná, ó. PR, ó.
Paraná é 1,1 e assim por diante, usando só essa tabela. Vocês entenderam o que eu fiz até agora? Usei o PROC-V para que, de acordo com o estado do funcionário, usando essa única tabela aqui, eu ache essa taxa aqui, essa taxa de aumento, ou taxa de sei lá do que aqui, tá certo? Só que é o seguinte, se esse funcionário aqui, se ele tiver nenhum dependente, zero dependente, por exemplo, esse cara aqui, ó, zero dependente, eu tenho que usar essa tabela, que é a tabela 1, zero dependente. Agora, se esse cara tiver um dependente aqui, eu tenho que usar essa tabela 2 aqui, de um dependente, para fazer o cálculo. E se ele tiver dois dependentes, no caso aqui, eu tenho que usar a tabela 3 e não a tabela 1, como está sendo usada aqui. Aqui, ó, eu só estou usando a tabela 1, ó. Só estou usando a tabela 1, concorda? Que é o G7 até o H9, ó. G7 até o H9, que é essa primeira aqui que está em vermelho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a função, aquela função que a gente aprendeu. Qual é a função que a gente aprendeu? A função o quê? Que você não conhecia, Silvia? A função escolher. Então, onde que eu vou usar essa função escolher? Eu vou usar essa função escolher exatamente, deixa eu tirar essa aqui daqui, exatamente no lugar da tabela aqui. Ao invés de eu usar essa tabela aqui assim, eu só vou usar essa tabela, caso a tabela 1, se o dependente tiver nenhum, se a quantidade de dependentes do funcionário for nenhum. Se for um dependente, eu tenho que usar essa tabela 2 aqui, e não a tabela 1. E se ele tiver dois dependentes, eu tenho que usar a tabela 3, e não a tabela 2, nem a tabela 1. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui no lugar disso a função escolher. Ó, escolher. No lugar da matriz, eu coloco a função escolher. De que forma? Escolher, abro parênteses, aí ele pede para mim o índice. O índice é a quantidade de dependentes. Aqui, ó, dependentes, que é C3. Só que é o seguinte, se ele tiver zero dependentes, qual é a tabela dele? Não é a tabela 1? Se é zero dependente e eu tenho que escolher a tabela 1, eu tenho que pegar o C3 e somar 1. Não é verdade? Se ele tiver zero dependentes, tem que ser a tabela 1. Se ele tiver um dependente, tem que ser a tabela 2. E se ele tiver dois dependentes, tem que ser a tabela 3. A função escolher não tem índice zero. A função escolher só começa com índice 1, 2 ou 3. Então, aqui, se o C3 for 0, é a tabela 1. Se o C3 for 1, tem que ser a tabela 2. Se o C3 for 3, tem que ser a tabela 3. Então, escolher C3 mais 1, ponto e vírgula, aí vem para mim o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro, aí eu faço o quê? Ó, eu marco só essa tabela aqui, que é a tabela 1. Caso contrário, o outro parâmetro meu é quando o índice for 1. Tá? Quando o índice for 1. Quando o índice for 1, é essa tabela aqui, ó. Tá? Desculpe, quando o índice for 2, é essa tabela aqui. E quando o índice for 3, é essa tabela aqui, ó. Opa, ponto e vírgula, ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula. E quando o índice for 3, é essa tabela aqui. Fecho o parênteses e fecho o meu escolher. Vamos ver, vou ver o que ele vai dizer aqui para vocês. Vamos lá, escolher de novo, ó. Escolher, tá? Escolher. Primeiro parâmetro de escolher, vou até tirar daqui, ó. Tirar o primeiro parâmetro de escolher, ó. Primeiro parâmetro de escolher. Primeiro parâmetro é o índice. O índice é C3 mais 1. Ponto e vírgula. Ele me pede agora o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 6, valor 7. Eu só vou ter 3 valores, 1, 2 e 3. Quando a quantidade de dependentes do funcionário for 0, vai ser 1, porque eu vou somar o que tem no C3 aqui mais 1. Quando a quantidade de dependentes for 1, o índice vai ser 2.
porque eu vou somar o 2, que é a quantidade de dependentes aqui, com 1, vai ser 2. E quando a quantidade de dependentes for 2, eu vou usar a tabela, o 3. O índice vai ser 3, porque eu vou somar o 2 no C3 aqui para ser 2, para ser 3 o índice. Então, vamos lá. No primeiro, quando ele for 1, eu vou usar essa tabela aqui, que é o G7 até o H9. Ponto e vírgula, vai o próximo valor. O próximo valor é quando o índice for 2, que é o C3 mais 1. Aí eu vou usar essa tabela aqui, ó. O próximo parâmetro do próprio escolher vai ser quando o índice for 3. Quando é que o índice vai ser 3? Quando a quantidade de dependentes do funcionário for 2, que eu pego o C3, que é a quantidade de dependentes, e somo 1. Aí o índice vai ser 3. O índice C3 é essa tabela aqui, cinza. E fecho o meu escolher. Quando eu fechei o meu escolher, eu voltei para o PROC-V. Quando eu boto o ponto e vírgula aqui, ó, ele vai pedir o número do índice da coluna. Qualquer que seja uma dessas 3 tabelas aqui, qual é a coluna que eu quero usar? A coluna 1 ou a coluna 2? Eu estou dentro do PROC2, é a coluna 2, então eu coloco 2. E depois, a correspondência, que é a correspondência exata, 0. Então, olha o que eu fiz aqui. PROC-V, eu estou procurando o D3, que é o SP, que é o Estado, tá? Que é a sigla do Estado. Aonde que eu estou procurando? Eu vou procurar ou na tabela 1, ou na tabela 2, ou na tabela 3. Como é que eu sei se é a tabela 1, tabela 2 ou tabela 3? Eu coloquei inserir lá uma função escolher. E usei como parâmetro de índice dessa função escolher o número de dependentes mais 1. Se por um acaso o número de dependentes for 0, 0 mais 1, 1. Então, a minha tabela, o meu primeiro parâmetro vai ser a tabela 1, que é essa que eu marquei aqui, ó, G7 até H9. Se por um acaso o C3 mais 1, que é o número de dependentes mais 1, for 2, eu vou usar a tabela J7 até K9, que é essa tabela verde aqui, a tabela 2. E se por um acaso o C3, que é o número de dependentes mais 1, for 3, ou seja, se ele tiver 2 dependentes mais 1 for 3, eu vou usar essa tabela aqui, que é a tabela 13, que é essa tabela azul aqui. Então, esse escolher aqui, eu substituí o parâmetro matriz do meu PROC-V. O PROC-V eu não tenho que escolher qual a matriz que eu tenho que usar? Para eu escolher a matriz, eu usei a função escolher, cujo índice dessa função escolher foi o número de dependentes mais 1. Então, quando o número de dependentes for 0, 0 mais 1, 1, eu peguei a tabela 1. Então, ele vai usar o H9, dentro da função escolher. Se o número de dependentes for 1, 1 mais 1, 2, ele vai pegar o segundo parâmetro, que é a J7 até K9, que é a tabela verde, tabela 2. E se o número de dependências do funcionário for 2, ele vai pegar 2 mais 1, 3. O índice aqui, ó, o índice aqui é 3, vai ser 3. Ele vai pegar o terceiro parâmetro aqui, que é justamente a tabela 3, aqui a tabela azul. Terminei aqui a função escolher, ou seja, aqui nessa função escolher, eu identifiquei qual é a matriz que eu vou usar no meu PROC-V. Tabela 1, tabela 2 ou tabela 3. Aí eu continuei aqui com o PROC-V, disse que é a função 2, e 0 significa que é a exata correspondência 0. E dou Enter aqui, ó, 1,1. Agora, e antes, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fixar, né? Fixar aqui, F4. Fixar aqui, F4. E fixar aqui as matrizes, né? F4. Pronto, fixei a matriz. Aí sim, eu vou aqui, copiar para cima, e aqui copiar para baixo. Ó. Dá uma olhada, vou até dar o duplo clique aqui. Ó. Vou dar duplo clique aqui, ó, vai fazer tudo. Percebam bem alguma coisa, percebam aqui agora. Ó. Por exemplo, ó, 2, Rio de Janeiro. Se ele tem 2 dependentes, qual é a tabela que ele vai usar? A tabela 3, não é essa tabela 3 aqui? Se é Rio de Janeiro,
Qual é o percentual do Rio de Janeiro aqui na tabela 3? Ó, 0,6, ó. Está em amarelo 0,6, ó, 0,6. Esse aqui, 1, São Paulo, ó. Se a 1, seria o número dependente a 1, lembra que eu somei o número de dependentes mais 1, que deu o índice 2? Ele pegou a tabela 2. Ó, São Paulo, na tabela 2, ó, 1,1, ó. 1,1, 1,1, ó. Esse aqui, ó, vamos pegar Paraná aqui, ó. 1 Paraná. 1 Paraná, que é 0,8, ó. 1 Paraná é a tabela 2, porque 1 mais 1 é 2, tabela 2. No Paraná é 0,8, ó. 0,8 aqui e 0,8 aqui. E 0, ó. 0 Rio de Janeiro. 0 dependentes, 0 mais 1, 1. Lá na função escolher, ele pegou o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é exatamente a tabela 1. Nós marcamos aqui a tabela 1. E dentro da tabela 1, Rio de Janeiro, a quantidade, o percentual é 1%, é 1,0%. Que é aqui, ó, 1,0% e 1,0%.